Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na verdade, nós estamos perpassando toda a Bíblia e não apenas locais difíceis, versículos difíceis, mas já estamos no final da paixão. Padre Anselmo, tem a palavra. Com muita alegria nos encontramos mais uma vez aqui para este curso, para este encontro, creio eu ser de grande proveito também para a minha vida presbiteral, pastoral, vocacional, bem como para a sua vida de leigo, de cristão batizado. Muito bem, nós paramos no encontro anterior, no capítulo 15, no versículo 41 do Evangelho de Marcos, e nós falávamos sobre as mulheres no caminho para o Calvário. Mas já falamos sobre a morte de Jesus. Já falamos. Então hoje nós iríamos falar sobre o sepultamento de Jesus. Então, por favor, comece. Queria apenas fazer uma pergunta de caráter introdutório. No encontro passado, o Senhor nos falou muito sobre a presença das mulheres. O evangelista Lucas também as cita, né? Talvez seja uma curiosidade do nosso telespectador. Nós vemos nos 4 evangelhos, Padre, que Jesus chamou discípulos. E quanto às mulheres, ele as chamou, ele não as chamou e elas apareceram. O que o senhor teria a nos dizer sobre isso? A segunda alternativa é a mais provável. Elas não foram chamadas oficialmente, como os 12, mas elas, por própria conta, por própria iniciativa, seguiram Jesus. E Lucas nos diz no capítulo 8 que elas mantinham economicamente, com os próprios bens, o Jesus e os seus discípulos, que tinham uma bolsa comum. Era andarilho, recebia o que davam, e essas mulheres ajudavam. Deviam fazer tudo o que uma mulher faz hoje para o seu marido. Elas deviam cozinhar, elas deviam lavar, não sei se passavam ou não. Serviços femininos daquele tempo, da antiguidade, né? Mas é importante notar que elas vieram por própria conta. Elas não foram oficialmente chamadas. Interessante. As primeiras a terem uma aparição do ressuscitado foram elas. Mas Paulo, quando pela primeira vez no cristianismo elenca no capítulo 15 da 1 aos Coríntios as pessoas que receberam uma aparição de Jesus, não elenca nenhuma mulher. Apareceu por primeiro a Cefas, depois, por último, apareceu para mim também. Não elenca nenhuma mulher. Provavelmente, ou possivelmente, elas não faziam parte das testemunhas oficiais da ressurreição. Padre, mas nós sabemos que na época contextual da vida de Jesus, existia uma espécie de preconceito, né? Quer dizer, a mulher naquela época não tinha direitos, não tinha valores. E Jesus não veio modificar o ambiente social. Jesus não era um socialista, Jesus não era um de esquerda, um que pensasse com a cabeça do século XX ou do século XXI. Jesus vivia o meio dele, ilimitadamente ao meio dele. Como depois, mais tarde, os apóstolos também farão. Nenhum apóstolo, nem Paulo sequer, falou contra a escravidão. Eles injetaram, sim, um veneno letal na escravidão, que é o amor. Tratar-se como irmãos. E isto evoluiu durante muitos séculos, até que surgisse
a visão clara da hediondez de uma escravidão. Agora, em se tratando ainda da figura da mulher, haja visto que talvez seja o nosso público maior, sobretudo nas nossas pastorais paroquiais, né? Que seria de nós se não fosse as mulheres, né? Na Igreja dos Atos dos Apóstolos, me parece que há espaço para entender a mulher como uma espécie de diaconisa ou não? É pensar muito? Não, como diaconisa em Paulo. Não Paulo. Nos Atos de Lucas, não. Lucas não... Quer dizer, a mulher que na Assembleia já ocupa alguma espécie de serviço? Não. Aí nem Paulo. Mulheres e eclésia tatiant. As mulheres na igreja fechem a boca. Ficam bem caladas, né? O que acontece... Eles chamam algumas de diaconisas, mas o que Paulo entendia por diaconisa? Não é exatamente o que nós entendemos hoje, a meu ver. Paulo entendia por diaconisa aquilo que nós poderíamos hoje chamar de serviço de administração ou de distribuição dos bens, da caridade. Mas acredito que ele não fosse além disso, não. Sim. Acredito que ele não chamasse nenhuma mulher. Havia, sabe, no passado, as feministas também. Havia. Mas Paulo, na primeira aos Coríntios, coloca água fria nesse movimento. Devia haver algumas feministas do século I que se aproveitavam da igreja para se soltarem um pouco de seus maridos. E assim profetizar em voz alta, falar sem véu, seria o feminismo do primeiro século. Paulo põe de escanteio essa possibilidade. Ele não era um sociólogo, não é? Sim. Muito bem. Então, continuamos a nossa leitura no versículo 42 do capítulo 15. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado... Aqui precisamos falar um pouco. Sendo o dia da preparação. É interessante que Marcos aqui fala na preparação, mas no começo da paixão, supõe que tudo tenha acontecido no próprio dia de Páscoa. Eu acho que aqui ele está certo. E João também chama de parasceve. Parasceve significava preparação para a Páscoa. Isto é, 14 de Nisan, do mês solar e lunar dos hebreus do passado. 14 de Nisan, sendo preparação, a véspera, portanto, daquele dia. Naquele ano, a Páscoa caiu num sábado. Portanto, havia duas solenidades. A solenidade do sábado e a solenidade da Páscoa. Caíram juntas naquele ano. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Bom, em primeiro lugar, esse José de Arimateia não é citado em nenhuma fonte, fora daqui. Os evangelistas, há múltipla atestação, os evangelistas são concordes em chamar alguém em cena que não tinha nunca aparecido. E isto vai em prol da historicidade. Porque se tivessem que inventar, inventariam um nome mais conhecido. E depois outra, deste José de Arimateia, nós não sabemos mais nada. Mas nada. Para Mateus e para Lucas, o nome dessa pessoa também é José de Arimateia? Não, o nome da pessoa era José. Arimateia era o seu povoado. Infelizmente, Arimateia não foi encontrada pela arqueologia até os dias de hoje. Mas Arimateia é o local de proveniência. Devia ser um povoadozinho não longe de Jerusalém. Marcos diz que era um ilustre membro do conselho, isto é, do Sinédrio, mas não sei até que ponto, sob este aspecto, Marcos estivesse bem informado.
E que esperava o reino de Deus, isto é, uma pessoa com sentimento religioso. É muito amplo, muito vago. Era um pré-cristão, era uma pessoa que admirava Jesus, é uma pessoa que seguia Jesus, é uma pessoa que aceitava o que Jesus propunha. Tudo isso fica na interrogação. Esperava, podia ser um judeu religioso também, né? E podia fazer isso aqui como um judeu religioso, sem necessariamente ser um discípulo de Jesus depois da Páscoa. Marcos diz aqui que simplesmente esperava o reino de Deus, mas não fala que fosse um discípulo. Agora, veja, temos um minuto ainda, veja Lucas, o que diz deste José de Arimateia. É o final de Lucas, é o capítulo 23, né? De Lucas, sim. 23. 23, 5. Leia lá. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. E agora veja João, capítulo 19:38. 19:38. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Está vendo? Só João diz que era um discípulo secreto de Jesus, como Nicodemos. Temos que fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Você está fazendo uma pergunta? Ou... Não, nós lemos a figura de José de Arimateia no Evangelho de Marcos, depois Lucas e João. Isso significa que ele tem múltipla atestação. Está em Mateus também, está nos 4 evangelhos. Só João fala que ele era um discípulo secreto, como Nicodemos também, um discípulo secreto. Mas não podemos saber se de fato entrou ou entraram para o grupo dos discípulos de Jesus após a Páscoa. É coisa que, a respeito de que podemos fazer apenas hipóteses. Talvez haja quem, e é bem o Padre Brown quem fala isto, não fosse nenhum discípulo assim no nosso sentido. Talvez fosse um judeu apegado aos costumes judaicos, que não queria ver, num dia de sábado, crucificados pendurados numa cruz. Por ser aquele sábado ainda festa dos judeus, festa da libertação dos judeus. Aquela cena macabra era uma cena que não condizia com a solenidade do dia, nada mais. Terá tido uma boa opção? Não sei. Mas é o que nós sabemos de José de Arimateia. Mas, repito, isto é importante, porque se fosse para inventar, inventariam um nome mais conhecido. Ou então diriam mais dele. Não disseram mais. Nem Lucas o menciona mais nos Atos, embora o tenha mencionado no Evangelho. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião... Minutinho. Jesus morreu depressa. Normalmente havia horas de agonia. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus agonizou na cruz. A tradição fala em 3 horas, mas isto difere de um evangelho para o outro. Exatamente quanto durou aquele espetáculo antes da morte
e com os corpos agonizando. Mas, pelo que tudo indica, Jesus morreu logo. E por que terá morrido logo? Não que a crucifixão seja assim rápida, ela é dolorosíssima, mas ela não é necessariamente de morte rápida, porque não se atinge nenhum órgão vital. Jesus deve ter morrido depressa por causa da enorme perda de sangue, quer na flagelação, quer na própria crucifixão. A isto nós damos o nome de quem perde sangue morre, como se chama? Morre por? Asfixia, não. Não, asfixia não. Se lembra do termo? Não me recordo. Não. Como chama? Alguém que perde muito sangue. Uma pessoa que perde muitos. É. E pode até chegar à morte. Hemorragia? Não hemorragia. Como chama? Não sabe? Não é hemorragia. Hemorragia é mais... Bom, sim, pode ser hemorragia, vai. Mas tem um outro termo similar, sinônimo? Tem um outro termo, sim. Tem. Já me vem na cabeça. Ele está na ponta da língua, mas agora não me vem. Exatamente essa deve ter sido a causa da morte de Jesus. Agora, o mais importante não é saber o nome, a causa mortis. A causa mortis deve ter sido perda imensa de sangue. E depois também, não só o sangue, também a água, a quantidade de líquidos, né? Isso dá um nome especial. Que é essa palavra que lhes falta. Que nos falta neste momento aqui. Uma palavra toda especial. Bom, o mais importante de tudo é que morreu. E para nós, modernos do século XXI, morreu mesmo. Interessante que no século I e II surgiram documentos estranhos de sabor gnóstico, afirmando que Jesus não tinha morrido. Na última hora, ele teria sido substituído por um outro. São todos textos gnósticos. Hoje, a causa mortis de Jesus é plenamente identificada com essa perda de sangue enorme entre a flagelação e a própria crucifixão, né? Que faz com que se perca muito sangue. Hoje não se põe em dúvida a morte de Jesus. Isto é, ele morreu, né? Ele morreu mesmo. Inclusive, padre, no credo antigo até tem uma expressão pesada que eu acredito que no credo atual não se use mais isso. Hoje a gente diz que ele desceu à mansão dos mortos. Os antigos falam que no credo o artigo era desceu aos infernos. Mas em latim está aos infernos. Aos infernos, né? Em latim é. Em latim está bem assim. Quer dizer, o que significa aos infernos? Ao coração da morte. Ele foi bem no epicentro da morte. Ele não morreu apenas fenomenologicamente. Ele não teve apenas morte clínica. Ele teve morte total. Ele foi ao coração da morte. Isto é, e a tradição, uma tradição respeitável, afirma que ele libertou com a sua morte aqueles que antes dele tinham morrido e esperavam o ato redentor para entrarem na eternidade. Inclusive na vigília do Sábado Santo, no Exultate, me parece muito clara essa figura do Cristo que se encontra com Adão e que dá a mão a Adão, retirando-o do vale da morte, né? Claro, é um texto poético aí, sim. mas uma tradição respeitável nos diz que a redenção foi efetuada, ou melhor,
teve efeito até o primeiro ser humano, que nós chamamos Adão, embora coletivamente. Todos, envolvendo o primeiro também. Todos somos Adão. Quer dizer, ele não morreu apenas para um grupo, ele morreu por todos. Agora, que consciência ele tinha disso? Que a sua morte seria uma morte por todos e por toda a humanidade. Isto não está claro aqui em nenhum lugar. Pela remissão dos pecados, como se diz na consagração do cálice, está porque está em Mateus, mas não está em Marcos. Não está em Lucas? Veja Lucas lá, a última ceia, não está a remissão dos pecados. E muito menos em João. Então, nós temos que imaginar o seguinte, que Jesus tenha entregado a sua vida nas mãos de Deus. E entregando nas mãos de Deus, Deus fez o que ele quis. Deus usou o seu plano, o seu desígnio. Era para toda a humanidade. Então, o processo de redenção, ele já estava ali na entrega de Jesus. Acontece que Jesus não tinha de Jesus, consciência. Bom, uma consciência tão prolongada como hoje nós temos. É difícil dizer, na parte humana de Jesus, não é? É difícil dizer se ele tinha ou não. Precisaria saber se Jesus leu alguma vez o segundo Isaías. Sobretudo os capítulos 52 e 53. Para ver toda a questão. Provavelmente leu, mas terá aplicado assim? Terá dito, eu sou esse? Os textos evangélicos não nos dão pista de resposta. Eu diria, é possível e mais, é provável que sim. De qualquer maneira, o que podemos dizer é que ele entregou inteiramente a sua vida nas mãos de Deus. Só para situar o leitor, o evangelista Lucas, na instituição da Eucaristia, não fala sobre a remissão dos pecados quando ele faz o rito da taça. Não faz. Não faz. Mateus faz. Provavelmente isto aqui entrou muito cedo no cristianismo, pela remissão dos pecados. Muito cedo, antes de Paulo. Uns meses depois. Mas Jesus mesmo, que consciência tinha, humanamente falando, não divinamente falando, humanamente falando, nós não sabemos. Bom, o nosso programa está por hoje encerrado e nós pretendemos voltar de novo no próximo domingo, se Deus quiser, e neste mesmo horário. Muito obrigado. A você e a toda a sua família que nos acompanha através da Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana.